Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente gravou no vídeo passado. A gente estava gravando no vídeo passado a respeito do ano sabático, para você poder juntar um dinheirinho e ficar um ano sabático, um ano sem trabalhar, um ano para você cuidar da sua vida. Aí eu fiquei pensando, por que não compartilhar um ano sabático eterno? Diferente do ano sabático tradicional, que você fica um ano sem trabalhar, a gente pode também criar uma vida sabática. Ou seja, você ter um capital, um montante suficiente para que nunca mais você precise trabalhar. Não significa que você não vá trabalhar, mas significa que você pode procurar alguma coisa que você goste para fazer, ou te dá mais liberdade de aceitar ou não determinado tipo de trabalho. Às vezes dá a impressão que isso é muito difícil, mas na verdade não é. Então, se você quer saber sobre esse assunto, se você quer fugir da média, fugir daquilo que a maioria das pessoas fazem, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa seu like e vamos pro vídeo. A gente sempre pensa que pra gente ter um dinheiro rendendo, né, pra gente ter uma renda, a gente precisa necessariamente trabalhar. Claro, a gente precisa trabalhar, faz parte. Mas às vezes aquilo que você trabalha você não gosta, às vezes você queria estar testando uma coisa nova, às vezes você queria, como a gente já disse no vídeo passado, tirar um projeto da gaveta e começar a empreender ou fazer alguma coisa que você gosta. De repente, plantar uma verdura, criar uma galinha, não sei. Cada um sabe o que vai fazer da vida, cada um sabe o que quer fazer. De repente você gosta de música, quer se enfiar no meio da música, tocar, sei lá, cantar. De repente você quer prestar um serviço, ser prestador de serviço, fazer alguma coisa, e muitas vezes o trabalho, o CLT, por conta da carga horária, ele impede você de fazer isso. E aí nesse vídeo a gente vai ver algumas opções de se aposentar por conta própria. Tem duas estratégias que são as mais utilizadas, que são a estratégia dos 4% e a estratégia de dividendo. Então a gente vai ver as duas estratégias e a gente vai ver quanto tempo demoraria para eu juntar dinheiro suficiente para eu viver com cada uma delas. Aqui no site do IPEA, que é do governo, tá aqui no site, gov.br, o IPEA realizou um estudo, esse é o mais recente que eu consegui achar, que a média de salário da população está girando em torno de 3.323. Chegou em novembro de 2024 a 3.404, depois recuou e agora em janeiro de 2025, eu estou gravando em junho esse vídeo, que esse é o dado mais recente que tem, está em 3.323. Aqui nesse estudo ele vai falar também que as pessoas que estão trabalhando registradas, elas tiveram um aumento de 2,5%, mas as pessoas que estão trabalhando por conta própria ou empregados sem carteira assinada estão recebendo de aumento 5,4% e 6,5% respectivamente. Então quem está trabalhando por conta própria está conseguindo aumentar o seu próprio salário em 5,4% e quem está trabalhando sem carteira assinada está sendo aumentado o salário em 6,5%. Isso é uma média, tá? Depois ele vai trazer outros dados aqui, mas é só para a gente entender que o salário médio hoje, e é esse salário que eu vou usar como base, está em R$ 3.323. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aquela planilha que eu criei do ano sabático, do vídeo passado, eu dei uma melhorada nela. A outra planilha é essa aqui, tá aqui, ó, R$5.000 que a gente tinha calculado. Aí eu peguei ela, dei uma modificada pra gente trabalhar agora com um período maior. Então aqui eu criei 5 colunas de 5 anos cada uma, então são 60 parcelas ou 60 meses cada uma delas, são 5 anos, porque é lógico, esse aqui é um projeto de mais longo prazo, então aqui teria 25 anos. Muitas vezes a gente fala sobre aposentadoria, para você criar sua própria aposentadoria, e muita gente torce o nariz falando assim, mas eu vou ter que pagar por fora 15, 20 anos uma aposentadoria, sendo que em 35 anos eu me aposento. Se eu me pagar para o governo 35 anos eu me aposento. Isso não é verdade, porque aqui no próprio site do governo ele fala que a idade mínima por idade é 65 anos para homem e 62 anos para mulher, tendo que contribuir no mínimo 15 anos. E mesmo se for aposentadoria por tempo de contribuição, você tem sim que contribuir por 30 anos, 35 anos, mas ainda assim existe idade mínima. Ou seja,
Se você está começando com 20 anos, 20 mais 35 são 55, certo? Aí você acha que você vai se aposentar com 55, só que você precisa ter no mínimo 64 anos, ou seja, você vai ter que trabalhar 10 anos a mais, não por causa do tempo de contribuição, e sim porque a sua idade não bateu. Você precisa bater a idade também. Então aqui você trabalharia 45 anos, e tem gente que acha ruim investir durante 15 anos para poder se aposentar. E aqui a gente está supondo que o INSS é uma beleza, que tudo funciona direitinho e igual um carro de Fórmula 1, nenhuma engrenagem está com problema e que durante os seus 35 anos, 45 anos de contribuição, todos os presidentes, todos os governos que entrarem lá não vão alterar nada até lá. Sendo que recentemente teve uma reforma que aumentou a idade, tem até aqui a parte para você fazer as regras de transição, né, que faz aqui os pontos e tal. A verdade é, de tempos em tempos, o INSS precisa ser reformulado porque não tem dinheiro suficiente, mas isso aí é cada um com seus problemas. Se você quiser contar com o INSS, não tem problema nenhum. Fica tranquilo. Eu não quero contar, mas aí é decisão minha. Enfim, o que eu quero dizer aqui é que você precisa ter uma idade mínima, independente se você contribuiu 35 anos. Você precisa ter, no caso de homem, 64 e mulher 59. Ou então, se você for aposentar por idade, mulher 62 e homem 65, mas tem que ter pelo menos 15 anos de contribuição. Partindo desse princípio, qualquer tipo de aposentadoria que você consiga antes dessa data, antes de você ter 65 anos de idade, eu acho que é um benefício. Não significa que você não pode se aposentar por aqui também. Você pode ter, por exemplo, 2 aposentadorias. Eu acho mais vantagem do que só contar com a aposentadoria do INSS. Sendo assim, a gente vai agora dar uma olhada quais são as 2 metodologias que o pessoal usa para se aposentar. A primeira estratégia é a premissa dos 4%. O que fala essa estratégia? Essa estratégia fala que se você tiver uma quantia grande investida, né, um montante investido, você consegue sacar desse montante 4% ao ano e os seus investimentos nunca vão se acabar. Então esse estudo aqui fala o seguinte, ó, o estudo analisou diversas janelas possíveis para que o dinheiro não se esgotasse em 30 anos. E 4% foi a taxa que funcionou para o pior cenário. Então essa estratégia fala o quê? Que se você tiver, por exemplo, 100 mil reais investido, se você sacar 4% desses 100 mil, ou seja, 4 mil reais, esse dinheiro no ano seguinte vai ser reposto e vai crescer. Então aqui ele vai falar que quem foi o criador do conceito, é um conceito até antigo, de 1994, no ano de criação do real, e ele analisou diversas janelas. Essas janelas que eles falam aqui é conhecido como janela móvel. Ele vai criando investimento de tempos em tempos, simulando investimentos de tempos em tempos, e esses investimentos eles são carregados durante um período de 30 anos, 20 anos, 10 anos, e eles, no final, eles criam um banco de dados, e através desse banco de dados eles têm uma estatística para poder falar se o sistema é bom ou não. Ou seja, como se ele tivesse feito o mesmo investimento todos os dias durante 30 anos e carregado esses investimentos por mais 30 anos. Então aqui ele fala que se você sacar 4% dos seus investimentos mais a inflação, ou seja, o seu dinheiro seria corrigido pela inflação, então você tem os mesmos 100 mil reais. Esse ano você vai sacar 4 mil. O restante vai ficar lá trabalhando. No ano que vem você vai sacar os mesmos 4%, que seriam os 4 mil, mais a inflação. E ainda assim o dinheiro vai aumentando. Então você consegue tanto manter o poder de compra, quanto o seu dinheiro não acaba. Porque ele fala aqui que no pior cenário, ele dura no mínimo 30 anos. E aí esse investimento é chamado como taxa segura de retirada. Esse é um tipo de investimento. Vamos partir agora para a planilha. Lembrando que a renda média é 3.323. Vamos lá. Essa taxa vai ter que ser anualizada. Então eu tenho 3.323
reais por mês, isso significa que eu tenho que sacar por ano 39.876. 39.876. Há uma taxa de retirada de 4%. Então, eu preciso ter quase R$1 milhão. Aí agora, qual vai ser o valor inicial? Vamos colocar R$1.000, com um aporte de mais R$1.000, com uma taxa de juros de 1% ao ano, a 1% ao mês. A planilha fala que em 5, 10, 15, em 20 anos, você teria o suficiente para conseguir se aposentar por essa metodologia aqui. 5 anos de investimento, R$1.000. É lógico que por se tratar de um período longo, esses R$1.000 aqui de aporte, você vai ter que corrigir ele pela inflação também. Então, ano a ano, esse valor de R$1.000 teria que ser corrigido pela inflação, porque senão você vai perder poder de compra. Então, baseado na reportagem, baseado nessa metodologia, a gente precisaria juntar dinheiro, R$1.000 por mês, corrigidos pela inflação durante 20 anos, 249 meses, 240 meses. Se você corrigir o investimento pela inflação, você teria o equivalente hoje a praticamente R$1 milhão. Essa é a metodologia dos 4%. Lembrando que eu usei o salário médio de R$3.323. R$3.323. Vamos supor que a gente vai pegar aquela base que praticamente todo mundo usa, que é a base dos R$5.000, só pra gente ver, dá 60 mil, né? Então seriam aqui 23 anos. Você conseguiria se aposentar com o equivalente hoje a R$5.000. E aí? É muito tempo? Se você está com 20 anos, 30 anos, você com 20 anos, daqui a 23 anos você estaria com 43. É menos do que os 64 anos. Supondo que essa idade vai permanecer assim até chegar lá, tá bom? A gente tá tirando uma foto do hoje. Se você acredita que nada disso vai mudar durante os próximos 30 anos, você tá sendo bem bacana, tá? Mas aí é com você de novo, certo, galera? Essa foi a primeira estratégia. Agora a gente vai entrar na outra regra de investimento para aposentadoria, que seria o mais conhecido de todos, que é a parte dos dividendos. Então vamos lá. Hoje a gente tem bastante gente falando sobre dividendo e tal e coisa e tal. O dividendo, ele vai te pagar um valor anual, dependendo do que você está pesquisando. Se for ações, ele vai te pagar no dia que eles quiserem lá, porque nem todas as ações pagam. Na verdade, a maioria das ações não paga dividendo todos os meses, e normalmente o dividendo deles é menor. A empresa é mais focada em crescimento. Mesmo que ela já seja grande e pague dividendo, ela paga o quanto ela quer. Ela paga, se de repente ela não quiser pagar dividendo, quiser reinvestir o valor para continuar crescendo, ela faz isso e não tem nada de errado com isso. Mas se a meta é dividendo, talvez o fundo imobiliário seja mais interessante, porque ele te dá uma previsibilidade maior, além de pagar todos os meses. Então, nessa reportagem aqui, ele fala de um dono de livraria que ele se aposentou com dividendo de fundo imobiliário. Então aqui ele fala assim, é preciso ter disciplina e consistência. Por quê? Ele vai contar da história dele aqui, que ele começou a investir em 2006, e aí em 2008 teve a quebra do mercado imobiliário americano, que foi a crise do subprime. Então ele estava aqui investindo em ações e tal. Quando chegou em 2008, deu uma quebradeira total, e segundo ele teve uma pequena frustração. Isso aqui é um eufemismo, né? Ele deve ter entrado em desespero. Mas ele entendeu mais pra frente que isso aqui é oportunidade. Essa frustração, essa quebradeira é oportunidade. Ele tava falando aqui, ó, que nunca mais investiria em ações, porque numa hora você tem dinheiro e outra hora você não tem mais o dinheiro. Isso é o famoso queimar dinheiro. Enquanto as suas ações estão subindo, você acha que tem R$100.000. Só que você não tem esses R$100.000. Esses R$100.000 estão em ações. Quando essas ações caem, aqueles R$100.000 se transformam em R$50.000, significa que você perdeu 50% do seu patrimônio e você nem sabe para onde foi esse dinheiro. Aí ele fala que esperou a recuperação dos papéis e vendeu tudo e começou só a investir em fundos de multimercado. Quer dizer, ele estava terceirizando a responsabilidade para outras pessoas. Beleza, sem problema, tá certo.
Aí ele foi crescendo, foi aprendendo mais. Aí ele fala aqui, ó, normalmente quando iniciamos no mercado de renda variável, estamos muito focados no saldo. Isso aqui é o que deixa a pessoa em desespero. Quando você olha para a tela do seu celular e vê que aqueles 100 mil reais que eu estava falando aqui se transformaram em 50 mil e as pessoas entram em desespero por causa disso, porque queimou o dinheiro simplesmente desapareceu. Mas quando você muda o racional e você está preocupado apenas com a renda passiva, ou seja, imagina uma pessoa que compra um imóvel e ela não está preocupada com o preço do imóvel, ela está preocupada simplesmente o quanto aquele imóvel gera de renda para ela, certo? Então imagina de novo o primeiro contexto aqui, ó. Caiu pela metade do preço. Esse metade do preço foi eu que inventei, tá bom? Só para contextualizar. E você, ao invés de comprar um imóvel, você consegue comprar 2 imóveis. Por quê? Porque você está preocupado apenas com a renda que aquele imóvel vai te gerar e não com o saldo que está mostrando lá na sua corretora. Eu sei que é difícil, eu também passo por isso com os meus investimentos, mas é assim que funciona. Então, quando ele descobriu isso aqui, ele fala assim, ó, você percebe que pode se aposentar com fundos imobiliários. Aí aqui o Manuel fala o seguinte, que ele ficou animado com os fundos imobiliários, ele manteve a rotina de investimento e em 2017 ele já alcançou a independência financeira. Ou seja, se você for pensar de 2008 para 2017, foram apenas 9 anos investindo em fundos imobiliários. Naquele momento, os fundos imobiliários já geravam uma renda maior do que a que eu ganhava com 2 livrarias. Então vamos lá. Agora a gente vai fazer a conta se você fosse investir dinheiro para se aposentar com fundos imobiliários. Por que fundo imobiliário? Porque o fundo imobiliário ele tem mais previsibilidade, ele paga uma porcentagem maior de dividendo do que normalmente as empresas, mas ele também tem as desvantagens dele. A desvantagem do fundo imobiliário é que você não vai ver o seu patrimônio subindo exponencialmente. Ele sobe muito devagar. Né? As ações elas são mais explosivas. Qual que é a vantagem do fundo imobiliário? Ele também não vai cair absurdamente. Do mesmo jeito que as ações sobem mais forte, elas caem mais forte. Os fundos imobiliários, então, eles são ao contrário. Eles sobem mais devagar e descem mais devagar. Então a gente vai calcular agora o rendimento em cima de fundo imobiliário. Vamos para a planilha de novo. Imagina que a gente vai pegar os mesmos 3 mil e pouco, lá que eu já me perdi, 3.323. Como a retirada vai ser mensal, então não vai ser mais esses 4%, ele vai ser 0, eu vou criar uma média aqui baixa de 0,8% ao mês, para ficar bem abaixo, para ficar tranquilo, tá? Então, para esse cálculo aqui, eu precisaria ter investido 415 mil, você percebe que já caiu para menos da metade, num juros de 0,8%, investindo R$1.000 por mês. Vamos ver quanto tempo precisou? Então, aqui a gente precisou de 13 anos e pouco, quase 14 anos. Você percebe que em menos de 15 anos, mesmo investindo só R$1.000 por mês, de novo, gente, esses R$1.000 aqui, eles precisam ser corrigidos pela inflação, tá bom? Para que você tenha lá daqui a 14, 15 anos o equivalente a 3.323. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar para os 5 mil, tá? Eu quero um rendimento de R$5.000 por mês. Já apareceu aqui, ó, 199 meses. Então aqui são 15, 16 anos e um pouquinho, tá? 1 ano a mais, 2 anos a mais, e você já consegue um rendimento de R$5.000 por mês. Você percebe que de 3.300 para 5.000, ou seja, você aumentou aqui R$2.000 na sua renda. Só que você aumentou em tempo de contribuição, você percebe que não é proporcional. O tempo de contribuição não é proporcional, que você estaria investindo 14 anos e aqui 17 anos, para aumentar R$2.000. 17 anos, vamos arredondar para 17 anos? Então aqui em 204 meses seria 17 anos. Você pode trabalhar 17 anos investindo e daqui 17 anos você está aposentado, ganhando equivalente. Esses valores serão reajustados pela inflação, então você vai ganhar equivalente ao que seria R$5.000 hoje. E aí, tá bom para você? Não tá? Você acha que mesmo assim ainda 17 anos é muito? Deu para entender os cálculos?
Então, se você acha que esse tipo de conteúdo aqui fica legal para você, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, vamos fugir da média. Lembrando que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. As pessoas que você mais convive estão pensando em investir? Estão pensando em crescer? Estão pensando em sair das dívidas? Ou as pessoas que você convive, todas elas têm dívida? Me conta aí. Vamos tentar resolver esse problema. Um abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.